pediram para você comentar aí sobre outros biólogos aí da internet, como Henrique, eu não sei quem é, Pirula e outros. Eles são... tem diferentes graus de qualidade entre eles, né? Eu gravei um vídeo no passado, reagindo a um vídeo desse biólogo Henrique, e a qualidade de pensamento é muito baixa, Marcelo. Principalmente, eu não estou dizendo... Existem pesquisadores no Brasil que são, assim... de excelente qualidade, né? Mas geralmente no ambiente ateu de internet você tem indivíduos que são muito carregados de ódio e de fanatismo, né? E misturam com política no meio. Então, assim, o Henrique é um cara com umas credenciais muito baixas, né? Um indivíduo que não tem... acho que ele tem um artigo publicado, que ele não é primeiro autor, um indivíduo que a cada 4 palavras fala um palavrão. Me mandaram um fragmento de um vídeo que ele reagiu a mim. Ele basicamente me atacava continuamente, me xingava o tempo inteiro, blasfemava. Então, assim, em uma universidade como a que eu estudei, Oxford, até um ateu que seja contrário a você, ele jamais, né, ele perderia o emprego. Porque eu imagino, não sei se o Henrique é um professor, mas um indivíduo que vai ter um canal de 1 milhão de pessoas e fala palavrão continuamente, xinga, calunia. Eu poderia, inclusive, processar o Henrique facilmente pelo número de calúnias e mentiras que ele disse sobre mim, né? Então, esse tipo de argumentação é uma coisa, assim, patética, né? O Pirula... né, tem mais respeitoso, né? Eu até assisti fragmentos do debate dele com o pessoal do DI aqui do Brasil, foi uma discussão relativamente civilizada. O problema do Pirula é mais que ele ainda tá preso o darwinismo da síntese moderna, sabe? Ele tá meio estagnado no tempo, porque ele não atua tem muito tempo, então ele ainda tá naquela visão muito simplista da evolução, que até entre os próprios evolucionistas já tá começando a ruir. Hoje em dia se admite muito mais mecanismo, então eu não acho que ele esteja se mantendo atualizado da literatura atual, entendeu? Mas, inclusive, tentaram organizar um debate com ele, acho que foi o próprio Gabriel, foi o Victor Elias tentou, mas o Pirula só disse que debateria ao vivo e pessoalmente, se ele pudesse escolher o moderador, né? Mas acho que da Inglaterra ficaria um pouco difícil isso acontecer, né? Então, eu acho melhor... Não aprenda... É um pouco contradição porque eu ensino biologia no YouTube, né? Mas não vai aprender biologia no YouTube, né, gente? Até os meus vídeos, eles são muito superficiais, né? Não dá pra você dar uma aula de pós-graduação no YouTube. Você pode, mas ninguém assiste, né? Ninguém vai ver. Tem aqui outra pergunta. O que você acha das teses do Eberlin sobre Terra Jovem e dinossauro? Eu adoro o Eberlin, eu já o visitei lá em São Paulo, um cara muito agradável, concordo com ele em muitas coisas, mas eu não compactuo dessa visão, que não é a visão do design inteligente, né? Essa é a visão pessoal do Eberlin de alguns. É uma coincidência que no Brasil a vasta maioria dos pessoal do DI, eu não sei nem se é a vasta maioria, mas uma grande parcela do pessoal do DI é criacionista Terra Jovem, tá? Mas o DI ele não faz... ele não lida com teologia, idade da Terra, né? Tem o Michael Behe, o pessoal os caras mais importantes nos Estados Unidos, né, do DI, nenhum deles é Terra Jovem, né? Você tem o Michael Denton, você tem o Michael Behe, você tem o Stephen Meyer, todos eles acreditam numa Terra de bilhões de anos, né? Então o DI admite diferentes visões. Então eu não concordo com esses aspectos do Eberlin. Terrogamos, obrigado pelo superchat. Falou Dr. Ramos, depois vejo o debate do Cogos contra o Antônio Miranda. Aí depois ele pergunta, quando sai seu livro? O senhor debateria ainda aqui por escrito com um evolucionista? Se eu debateria o quê? Com um evolucionista. Nessa viagem? Não, tô dizendo aqui não pôs prazo aqui. Eu pedi eu postei um vídeo agora recentemente dando uma desculpa do porquê que eu não tenho postado, né? Porque eu tenho viajado bastante e eu pedi para as pessoas sugerirem um vídeo para eu reagir ou para fazer. E quase 80% pediu para que eu reagisse a esse debate do Cogos e do Miranda. Então eu vou acabar sendo forçado a fazê-lo de alguma forma. Mas já tô me arrependendo antes de fazê-lo já, porque eu imagino que vai ser um show de horrores.
Porque eu já vi algumas coisas do Miranda e ali a coisa... Ele não acredita nem no Jesus histórico, Marcelo. Ele acha que Jesus não existiu, é uma mentira da igreja. Eu nem sei quem é. Escrever um livro... Eu tô preguiçoso, mas eu... Mas veja, eu tenho, né, fazer um grupo, tenho um YouTube, eu lidero 2 projetos de pesquisa, né, o pessoal vê os meus vídeos, já teve vários comentários, você tá com olheira funda, você tá com uma cara de cansado. Se eu for inventar de escrever livro em cima, mas eu tenho que escrever. Talvez se precisar, eventualmente vai sair, se Deus quiser, eu arrumo energia para fazê-lo o mais rápido possível. Quanto a debater evolucionistas, eu debateria se houvesse, por parte do evolucionista, uma integridade intelectual, né? Eu não vou debater com pessoas que vão passar metade do tempo tentando me defamar e me xingar, porque é uma perda de tempo, né? Um debate, ele deve ser uma troca de ideias e deve estar ali buscando a verdade. Se não há um mínimo... o pessoal acaba se exaltando em qualquer debate, né? Mas se não houver a mínima intenção de chegar à verdade, de que haja respeito entre os participantes, então eu não vejo por que eu vou passar por isso. Eu não preciso disso. Mas teria algum evolucionista que você gostaria de debater? Mas pode pensar em nível mundial mesmo. Não, como eu falei, eu não conheço, eu não acompanho muito as coisas no Brasil, né? Porque eu estou inserido em um contexto diferente, né? Mas assim, dos que eu vi, eu acho que naquela dinâmica que o Pirula teve com o Eberlin, que não era bem um debate, como nós estamos aqui, em um podcast, sentados, trocando uma ideia, eu não teria problema nenhum de fazer com diversos, né? Mas desde que tiverem um mínimo de respeito. E com ateus também? Com ateus, claro. Eu fui um, né? Também perguntaram aqui sobre o que você chegou a ter uma divergência com o Carlos Nogueira no passado, né? E depois você acabou até gravando uma live com ele. Eu era ateu, né? Então o professor Nogueira, ele gravou um vídeo sobre darwinismo, e eu fiz um vídeo de refutação, né? Hoje é mais... depois eu acabei, recentemente, acho que ano passado, eu fiz um vídeo refutando a minha refutação. Mas óbvio, com a minha conversão, né, a graça divina, como dada a conversa, eu percebi os meus erros. Eu ainda acho que no vídeo do Nogueira há um pouco de excesso em alguns aspectos, né, mas ele não é biólogo. Mas muitas das coisas que eu falei na minha refutação, hoje em dia eu já rejeitei, né? Então eu fiz um meia-culpa e gravei um vídeo, 2 vídeos me refutando. E hoje eu tenho uma relação extremamente amigável com o professor Nogueira, nós nos correspondemos, ele já me doou alguns dos livros dele, tenho uma admiração muito grande por ele. Muito bom. Quais foram os principais argumentos que te fizeram sair do ateísmo? As 5 vias, observar o papel da história católica ao longo da história, né? Você vê que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, né? Você construiu as universidades, inclusive a própria universidade que eu estudei, né? Uma das mais as melhores universidades do mundo, né? Oxford foi criada pela Igreja, né? Pelos católicos. Você tem os hospitais, né, os milagres eucarísticos, mas mais essa questão histórica, a filosofia tomista, né, o fato da Igreja Católica ter sobrevivido 2000 anos de perseguição e continuar em pé, isso mostra que há algo sobrenatural que mantém que uma instituição humana jamais teria sobrevivido 2000 anos, com pessoas, inclusive dentro dela, tentando derrubá-la continuamente, né? Então, você tem evidência para todo canto, né? A natureza, você tem evidências históricas, evidências da beleza, você vai em uma catedral gótica na Europa, você olha para aquilo dali, né, o arquiteto ali claramente não buscava o seu próprio vanglória, porque muitos deles morriam antes da catedral ser terminada, e você vai em um museu de arte moderna que tem a filosofia ateísta e tal, informa esse tipo de arte, você vê uma banana grudada na parede, né? Você compara essas duas artes, é impossível, né, não se tornar católico. Muito bom. Giovanni Souza Marques disse que eu super debateria com o Holmes se ele tivesse interesse, mas eu não tenho doutorado, ele disse.
Eu tenho 24 anos e passei por 3 greves no ensino médio e faculdade. Então tá bom, vamos debater então. Então ele aceitou aí, Giovanni. É uma questão de acertar datas aí, então. Isso. Se ele pagar a cerveja, obviamente. E o deslocamento. Não, mas aí talvez um debate online, né? Que não vai dar tempo de organizar enquanto você esteja no Brasil. O falando de ioiô, diz o seguinte: o DNA do golfinho é mais similar. Esse ele tá afirmando. Ah, não. É uma pergunta. O DNA do golfinho é mais similar com o do ser humano do que com o do tubarão? Ah, não, isso é uma afirmação. Do que com o do tubarão. Como explicar órgãos análogos de golfinho e tubarão sem a evolução? Porque o golfinho, ainda que ele seja um animal aquático como o tubarão, ele tem elementos, né, que são mais próximos do homem, né? Então, o que eu falo sempre para as pessoas é o seguinte: a evolução enquanto hipótese, ela pode ser feita. Se você acha que o golfinho e o humano terem similaridades a nível, por exemplo, de órgãos, né, você os categorizar como mamíferos e, portanto, eles essa similaridade ser a consequência do processo evolutivo, porque o argumento que ele está querendo dizer aí é o seguinte: por que o golfinho, apesar de ter um modo de vida similar ao do tubarão, por que a nível, por exemplo, genético, estrutural, de órgãos, etc., ele não é mais parecido com o tubarão do que com o humano? Então, aí o argumento é, uma vez que ele tem uma similaridade com o humano, então é mais provável que essa similaridade tenha sido oriunda de um ancestral como um mamífero e o retorno à vida aquática a partir de um animal terrestre, né? A questão é que você pode construir máquinas utilizando diferentes formas para alcançar o mesmo fim, correto? Então você pode fazer um meio de transporte que vai ter uma engenharia distinta um do outro. E no caso do golfinho, é isso, né? Você tem um organismo que está adaptado à vida aquática que alcança esse fim de forma distinta, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem um sangue quente, ele tem características que são similares aos humanos, mas para você defender que esses dois têm um ancestral em comum, você tem que me mostrar como isso se deu mecanicamente, né? Porque eu não estou aqui para dizer que o golfinho é uma criação de Deus, o humano é uma criação de Deus, etc. Enquanto cientista, o que eu quero é que você me dê um mecanismo pelo qual o golfinho evoluiu a partir de um ancestral terrestre. E o que nós temos no registro fóssil é o surgimento das baleias em um período de 7 milhões de anos. Tá? Então, é um período extremamente curto. E nós não temos nenhum mecanismo explicativo mutacional que pode gerar um organismo em um intervalo de 7 milhões de anos. Entendi. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.